Pois é, dando sequência aqui ao nosso programa, o Paulo, que é o diretor do Detran, está aqui conosco, Paulo Igo, né? Vai falar um pouquinho sobre as ações. O Detran é uma peça fundamental para o andamento do sistema como um todo, não só aqui no Estado, mas os Detrans no Brasil e o próprio Denatran, que é o Departamento Nacional. Imaginem, né, o que seria de tantos veículos sem o monitoramento de uma instituição com tamanha responsabilidade. E agora, no período do Carnaval, as responsabilidades elas se intensificam devido aos grandes movimentos que são justamente aprimorados aí, porque muita gente se desloca, muita gente, mesmo que de um município para o outro, e na própria cidade há aquele movimento intenso também. Ô Paulo, muito boa tarde, uma satisfação recebê-lo aqui. Seja bem-vindo ao Band Cidade Rondônia. Boa tarde, Adilson, boa tarde aos nossos telespectadores aí do Band Cidade, aos nossos usuários. Estamos aqui à disposição para falar para a população um pouco sobre as nossas ações, sobre as nossas atividades, principalmente nesse momento de carnaval, né? A gente sabe que é um momento muito delicado no ponto de vista de uma engenharia de trânsito que você precisa fazer. São muitas ações que vão ser executadas pelo órgão em parceria com os outros órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo da Polícia Rodoviária Federal, ao Batalhão de Policiamento de Trânsito aqui da Polícia Militar, a Secretaria Municipal de Trânsito. Então, são muitas ações e a gente está aqui para falar um pouquinho sobre elas. Paulo, muita gente questiona, olha, mas o Detran arrecada muito. O Detran ele tem a competência de arrecadação, ponto. Mas existem muitas responsabilidades que implicam por parte das execuções que são necessárias que sejam feitas. O que é de competência realmente do Detran em se tratando dessa questão da lei e da ordem no trânsito, por exemplo? Certo. O Detran ele é o órgão executivo de trânsito no âmbito do estado de Rondônia, né? Ele tem a atribuição de cuidar do registro dos veículos, da questão do registro de habilitação, estatísticas de trânsito e também a parte de engenharia de tráfego, né? Auxiliando os municípios. Ou seja, a fluidez, a responsabilidade com o trânsito se desenvolve por parte especificamente do Detran. As competências são muito mais intensas do que naturalmente acaba aparecendo. O Detran também ele tem prezado por ter ações sociais. A última vez que eu paguei documento eu não lembro, mas às vezes tem algumas instituições que fazem parcerias, o Detran também ajuda nesse contexto. Essas ações, elas se intensificam também, pretendem ter sequências, Paulo? Claro, inclusive, Adilson, deixar registrado aqui que nós estamos com o edital de credenciamento das entidades que, porventura, tenham, né, interesse em ter uma parcela de contribuição ali, né, quando a gente emite as guias de pagamento dos documentos de licenciamento anual, a gente também faz a emissão de documentos, né, de boletos, de doações para algumas entidades. Então, a gente está com o edital feito aberto. Através de um edital, então. Tem um chamamento público, aí as instituições que têm interesse, estando apta e passando pelo processo, dia, tudo certo, são indicadas. A gente consegue fazer esse trabalho. E é muito público e notório que as doações elas se intensificam muito a partir do momento em que há uma parceria com um órgão, né, como o Detran, sim. Sem sombra de dúvidas. A gente vê a seriedade do processo como um todo. O que vocês estão preparando para esse período carnavalesco? Até porque, Paulo, o que chama a atenção? O anseio da população pela festa carnavalesca está bem intenso. São 2 anos consecutivos sem o carnaval. Então, há uma expectativa muito grande de movimentação, né? Vocês fizeram um plano de guerrilha, digamos assim, né? Um plano para tentar dar o maior número possível de sensação de segurança para as pessoas? A intenção, Adilson, né? Inclusive, nós estivemos reunidos na segunda-feira, todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, né? Nós nos reunimos ali com o PRF, com o Batalhão de Polícia de Trânsito, com o Centram, né, para falarmos, inclusive, sobre o aumento do índice de acidentes aqui na capital nessas 2 primeiras semanas do ano, né, e traçarmos estratégias para que a gente tenha essa diminuição e também falar um pouquinho sobre as ações que vão ser desenvolvidas no Carnaval. A ideia é que a gente consiga levar cada vez mais a parte preventiva, a parte de educação para o trânsito, convencer os nossos condutores, os nossos pedestres, ciclistas, enfim, todos aqueles que fazem parte do sistema de trânsito, a terem mais consciência na hora de estarem ali participando, né, de estarem ali na rua, fazendo parte de todo aquele sistema de trânsito, que o trânsito, de fato, ele é um sistema. E a gente precisa, para que esse sistema funcione bem, que todos os seus componentes, que todas as suas peças, elas estejam funcionando em perfeita sintonia. Então,
Então, para que essa sintonia ela seja obedecida e respeitada, a gente precisa que os nossos usuários eles entendam a necessidade de obedecer às regras de trânsito. Então, a gente vai fazer um trabalho muito importante, muito massivo na parte da educação, né? As campanhas de educação para o trânsito, blitz educativas, levando material. Isso que eu ia te perguntar, Paulo, a proposta é intensificar a ação preventiva, porque acho que a grande questão é a gente precisa de mais ações nesse quesito de orientação, né? Isso. Porque é muito comum, as pessoas até ficam com receio quando vê uma blitz educativa, achando que é a blitz já repressiva, né? E que, enfim, vai haver a multa e tudo mais. Mas tão importante quanto essa de atuação para coibir aquele ato criminoso que pode estar acontecendo naquele momento é a educação, né? Exato. E isso deve ser intensificado, então. Nós vamos intensificar em parceria com os demais órgãos aí do Sistema Nacional, Adilson, e fazendo esse trabalho de conscientização, falando para a população, né, da necessidade de obedecermos às regras de circulação, e a gente ampliando com essas parcerias, a gente consegue alcançar um público muito maior. Então, essas ações elas já vêm sendo desenvolvidas aí pelo Detran ao longo de 2022 e nesse momento de carnaval, esse período festivo, a gente quer intensificá-la cada vez mais para a gente alcançar um número maior de pessoas e levar uma mensagem de conscientização. E o período de carnaval, a gente sabe, é um período festivo, é um período onde a população tende a fazer gestão de bebida alcoólica de uma forma muito maior. Então, a gente pede para que as pessoas tenham essa consciência, né, de que não façam o uso do álcool junto com a direção. A gente não está pedindo para você não beber, para você não se divertir. A gente está pedindo apenas que você tenha a prudência de, quando for beber, optar por não dirigir, né? Pegar um transporte público, um transporte alternativo, um transporte, né, de aplicativo. Enfim, a gente tem várias opções hoje. Alternativas existem, né, Paulo? Exato. Né? A gente pede para que... Ou um amigo... Meu amigo, hoje você vai dirigir... Motorista da rodada. Exatamente. Se quiser cumprir o que rege a lei e respeitar a vida, né, ter a empatia, de se colocar no lugar das pessoas. Você não prejudica só você, né? Você está colocando em risco muitas outras pessoas. Então, é importante que seja pontuada essa questão. Números do início do ano agora, comparado ao ano anterior. O que a gente tem aí, Paulo? Adilson, o anuário estatístico, o de 2022, ele vai ser fechado agora em março, né? A gente segue uma resolução do CONTRAN e os anuários estatísticos de acidentes de trânsito, eles são fechados no primeiro trimestre do ano subsequente. Então, até março, a gente vai ter os dados fidedignos aí do que aconteceu em 2022 e traçar um paralelo. Todavia, a gente consegue observar que, nas 2 primeiras semanas do ano, nós já tivemos 8 mortes no trânsito em Porto Velho. Então, é um número alarmante e todas essas mortes, né, elas estão vinculadas à questão da não obediência a uma questão de sinalização, da ingestão do álcool. Então, assim, o álcool... ele tem sido fatalidade regada à irresponsabilidade. Exatamente, Adilson. E a gente tem visto também muito a questão da utilização do aparelho celular. O celular ele tem sido um elemento assim, de fundamental importância para o aumento do número de acidentes, para essa epidemia de acidentes que nós estamos atravessando. A gente tem percebido e a gente verifica quando, né, analisamos algumas imagens de acidentes, trechos sinalizados, trechos devidamente sinalizados com a placa de pare, né, com a pintura horizontal, e ainda assim há um avanço daquele cruzamento, daquela faixa, e quando a gente vai olhar um pouquinho o vídeo, a pessoa está no celular, a pessoa está fazendo, né, mandando uma mensagem. Então, assim, a utilização do celular, ela é um fator que tem se mostrado fundamental, tem sido responsável pelo crescimento dos acidentes, pelo número de acidentes, né? Então, a gente pede para que a população, você vai precisar fazer uma ligação, encosta o carro, estaciona, né? Vai precisar responder uma mensagem, é urgente. Eu acho que a grande questão não é simplesmente o ato de infringir a lei, né, da inflação, de você colocar vidas em risco, exatamente. A sua, a de terceiros e tudo mais. Eu acho que parte justamente desse princípio. Paulo, eu quero agradecer a sua vinda aqui, dizer que o espaço está sempre aberto, o que precisar da Band para a gente tentar conscientizar essas pessoas, para que a gente consiga diminuir esses números alarmantes que a gente tem visto constantemente de acidentes que são registrados aí. O espaço vai estar sempre aberto. Desejo sorte para você aí, um 2023 com números positivos em se tratando do combate à violência no trânsito. Adilson, obrigado pelo espaço. Obrigado a Bandeirantes pelo espaço disponibilizado para que a gente pudesse levar essa mensagem, né? E esse 2023 a gente está com uma projeção muito importante de atuação junto aos municípios, né? Inclusive o estado de Rondônia, ele aderiu ao Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. Então a gente tem até 2030
para reduzir em 50% o número de mortes no trânsito. E para isso a gente precisa de uma ação conjunta, coordenada, de todos os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, atuando junto com os municípios, atuando na parte de infraestrutura. Você falou um pouquinho de arrecadação ali no início, Adilson. A gente repassou no ano passado para os municípios mais de 22 milhões de reais para a sinalização vertical e horizontal, ou seja, a gente está utilizando o recurso que é arrecadado pelo órgão para que a gente faça uma intervenção importante nos municípios e, a partir de agora, nós vamos fazer uma intervenção muito maior no sentido de auxiliar os municípios na questão de construção de projetos de segurança viária e mobilidade urbana. Então, o Detran ele vai se tornar, de fato, o protagonista que ele tem que ser no estado de Rondônia. Perfeito. E, então, muito provavelmente, deve-se atingir essa meta da redução em 50% pelo menos. E é claro que a instituição fazendo a sua parte, mas se o cidadão não contribuir, vai ser difícil a gente atingir o objetivo. Então, é uma ação em conjunta. Detran, parceiros do Detran e a sociedade se conscientizando. O assunto é, aqui no Band Cidade, consciência no trânsito.